Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula desta semana. E na aula de hoje eu vou trazer dois conceitos novos para vocês, ok? Conceito de semi-reta e segmento de reta. Até agora a gente viu o que é uma reta, as posições relativas em que duas retas podem ocupar e o nome para cada posição dessa. E agora a gente vai entender o que é uma semi-reta e um segmento de reta, de extrema importância para matemática, e que vocês saibam, claro, diferenciar uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta, ok? Então vamos lá. Para me construir, primeiro entender o que é uma semi-reta, eu vou ter como base uma reta, certo? Então vamos lá. Para a gente saber e aprender o que é uma semi-reta e um segmento, eu tenho que ter uma reta. Aqui eu estou identificando essa reta pela letra M. Eu chamo essa reta de reta base, certo? É uma reta. E a partir dela, a gente vai construir semi-retas e segmentos de reta. Vamos primeiro entender o que seria uma semi-reta. Então vamos lá. Note que aqui eu vou ter uma reta base chamada de M, e dentro dessa reta M eu vou identificar dois pontos, o ponto P e o ponto Q. A partir desses dois pontos, pessoal, eu vou construir semi-retas. Então o que seria semi-retas? Olhem, primeiro eu vou identificar e depois explicar o que é uma semi-reta. Se eu pegar, eu não estou olhando agora para a reta M, certo? Eu esqueço a reta M. A reta M serviu apenas de base para me construir esses dois pontos. A partir desses dois pontos eu vou construir uma semi-reta. Como? Se eu pegar aqui, ó, do ponto Q ao ponto P, eu vou estar construindo uma semi-reta. Por quê? Lembra-se que na aula de reta eu disse para vocês que as retas são infinitas, assim como os números, elas crescem para ambos os lados. Então se eu pegar aqui, ó, de Q para P, ela vai começar em Q, vai passar pelo P e vai crescer infinitamente aqui para a sua esquerda, tá ok? Então semi-reta, para mim construir uma semi-reta, eu preciso de pontos para dar minha orientação. Como eu identifico matematicamente uma semi-reta? Pelas letras que formam ela e uma flecha em cima. Note aqui. Primeiro, eu vou considerar o ponto de origem agora de P. Se eu estou partindo de P para Q e ela está crescendo infinitamente para a direita, como é que eu vou identificar essas semi-retas? PQ, um tracinho em cima, com uma flecha. Então aqui eu estou identificando a semi-reta PQ, certo? Agora, se eu pegar a minha origem no ponto Q, passando por P e crescendo para a sua esquerda, eu vou identificar como QP tracinho em cima, certo? Então, qual a diferença? A reta, eu vou ter ela infinita para ambos os lados. A semi-reta, eu vou colocar pontos para delimitar esse infinito, se é para a esquerda ou para a direita. Para isso, eu preciso de colocar pontos dentro da reta. Então, eu preciso de pelo menos dois pontos para mim delimitar uma semi-reta, certo? E ela pode ter os dois sentidos. Se eu pegar de P para Q, eu vou identificar como PQ tracinho em cima. Se eu pegar de Q para P, eu identifico como QP tracinho em cima, certo? É dessa forma que eu identifico e entendo que é uma semi-reta. Agora vamos, pessoal, identificar aqui um segmento de reta. Note, uma reta ela é infinita para ambos os lados. Uma semi-reta ela é infinita apenas para um lado. Ou é para a direita ou para a esquerda, dependendo da posição que eu vou colocar os dois pontos e a posição que eu estou seguindo. Um segmento de reta ela é delimitada entre os dois pontos. Olhem novamente aqui. Eu vou ter aqui minha reta base, a reta R, e nele eu vou traçar dois pontos, o ponto M e o ponto N. Um segmento de reta, pessoal, é aquela parte da reta delimitada apenas entre esses dois pontos. Eu não vou crescer nem para a direita nem para a esquerda, é apenas aquela parte entre os dois pontos. Então note, aqui eu tenho MN, eu identifico da mesma forma como MN ou NM, tanto faz a direção. E note que aqui eu não vou ter mais uma flecha crescendo, dizendo que ela é infinita.
Aqui eu vou ter apenas um tracinho. Isso identifica que eu estou dizendo que isso, MN é um segmento de reta. Agora, se eu pegasse MN e botasse uma flecha, aqui eu estaria dizendo que é uma semi-reta. Que eu estou pegando de MN e está crescendo. E se eu pegar o MN e botar apenas um traço, quer dizer que é um segmento de reta, que eu estou pegando apenas aquele pedacinho entre M e N, certo? Outro exemplo, está aqui a reta M, eu tracei aqui o ponto P e Q, só que eu quero pegar apenas essa parte entre P e Q. Então, este pedaço a gente chama de segmento de reta. Como a gente identifica? Bota P e Q e apenas um traço. Agora, se eu pegar de P até Q, porém crescendo assim para a direita, sendo infinito, eu estou chamando isso de semi-reta. Como é que eu tenho que identificar? PQ, uma flechazinha em cima. Tá ok? Então é extremamente importante que você diferencie o que é uma reta, claro, o que é uma semi-reta e o que é um segmento de reta. E que nas atividades você saiba colocar os nomes apropriados para cada situação que apareça. Tá ok? Então vamos aqui, eu tenho mais alguns exemplos de como classificá-los, tá ok? Vamos aqui, ó. Olhem para essa reta M, aí que eu tenho um ponto A, B, C e D. Agora vamos ver os segmentos de retas AB, BC e CD. Note, segmentos é apenas aquele espaço que está entre dois pontos. Então aqui eu tenho um segmento AB, ó, esse espaço. Eu tenho o segmento BC, CD. Note que aqui eu estou colocando matematicamente de forma correta, porque eu estou botando AB apenas um traço em cima. Então aqui é o segmento AB. BC apenas o BC e um traço em cima. Então é o segmento BC. Quando esses segmentos são contidos na mesma reta suporte, certo? Na ordem, eu chamo eles de segmentos colineares, certo? Então, segmentos colineares são aqueles segmentos que estão em uma mesma reta suporte, certo? Ou numa mesma linha. Então, aqui eu tenho a reta suporte R e eu tenho todos esses segmentos na mesma reta suporte. Então, eu chamo eles de segmentos colineares, tá? Mais um nomezinho para você aprender. Quando eu tenho todos os segmentos na mesma reta suporte, eu chamo de segmentos colineares. Agora vamos lá. Os segmentos A e B e BC possuem um ponto B em comum, certo? Olha aqui para essa reta agora. Eu tenho o segmento AB e o BC aqui. Só que esses dois segmentos têm um ponto em comum. Que ponto são esses? O ponto B. Então, quando isso acontece, eu digo que são segmentos consecutivos, certo? Note, repetindo, eu tenho o segmento AB e o segmento BC. Eles dois têm um ponto em comum, é o ponto B. Quando isso acontece, eu digo que são segmentos consecutivos, certo? Agora vamos para outro ponto. Quando dois segmentos são simultaneamente colineares e consecutivos, a gente chama de adjacente. Então cuidado para não confundir. O que são colineares? São segmentos que estão na mesma reta suporte. O que são segmentos consecutivos? São segmentos que têm pelo menos um ponto em comum. Quando isso acontece, que eles são colineares consecutivos, a gente chama de adjacentes. Vamos ver aqui, ó. O AB e o BC são colineares? São. Estão na mesma reta suporte. O AB e o BC são consecutivos? São, porque eles têm um ponto em comum, o ponto B. Então, quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, chamamos de adjacente. Vamos ver outra situação. O AB e o CD são colineares? São, estão na mesma reta suporte. O AB e o CD são consecutivos? Não, eles não têm nenhum ponto em comum. Então, eles não são consecutivos, consequentemente, não são adjacentes, certo? Então, vamos lá. Eu sei que isso é muito nome, muitos detalhes. Ficou com dúvida? Revê o vídeo. Estou à disposição no WhatsApp. Tem mais exemplos no livro. Tentem fazer a atividade com atenção, ok? Então, até mais. Ficamos por aqui.